bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Filipenses capítulo 4. Eu quero ler o versículo 13 e o versículo 19. O versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 19 diz: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então aqui, gente, Paulo, ele usa uma linguagem própria, né? Para falar o quê? Que todo cristão sincero, em razão da sua união vital com Cristo, por meio do Espírito Santo, recebe um poder divino chamado dunamis, que no original grego significa força maravilhosa ou poder miraculoso. Esse poder é confiado pelo Senhor aos seus filhos em Cristo, com o objetivo de ajudá-los a superar todos os problemas e situações difíceis da caminhada cristã, segundo a vontade de Deus. Algo como a garantia de Deus que o crente pode pagar o preço de andar retamente em um mundo distorcido pelo pecado, sem temer qualquer prejuízo real no presente e especialmente no futuro. A comunhão íntima e permanente com o Espírito Santo, isto é, com o Cristo vivo, é o segredo de toda a força e contentamento aqui do apóstolo Paulo. Então, você sabe que isso significa tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós temos união com o Pai, o Espírito Santo nos fortalece. Na oração nós temos intimidade com o Senhor. Você já observou que em cada estação nós precisamos mudar as roupas que nós vestimos? No verão nós usamos roupas mais leves, né, roupas um pouco mais confortáveis, um pouco, né, manga curta. Chega ali o outono, nós já precisamos colocar uma manguinha, uma roupa também mais leve, né, porque já começa a refrescar um pouco, colocar uma calça, já tem que começar a colocar um tênis, um sapatinho. Aí depois vem o inverno, aí vem as roupas pesadas, né? Jaquetas, aqui no sul já tá começando, né, a esfriar. Então começa as jaquetas pesadas, os casacos, né? É cachecol, é manta e por aí vai. E na primavera, né, já começa também, a gente já começa a se despir um pouco das roupas mais pesadas, já começa aquela leveza, já começa... Por que eu estou dizendo isso? Porque em cada estação, Deus, ele vai nos alimentar e ele vai nos vestir adequadamente. Quando Deus, ele tirou aquele povo do Egito, tá? Ele usou 10 pragas para tirar eles de lá, mas usou 10 mandamentos para poder moldá-los, para poder mudar eles, para poder tirar o Egito de dentro deles. Deus precisou fazer algumas mudanças, ou seja, 10 pragas para tirar eles do Egito e 10 mandamentos para poder mudar eles, para que eles tivessem regras, normas, leis, coisas para eles terem uma base. Aqui eu preciso, isso aqui eu preciso obedecer. Isso aqui eu tenho que cumprir. E depois, gente, lá no Egito, eles comiam coisas que brotava da terra, vinha do chão, pepinos, melões, as cebolas, tudo isso que eles tinham vontade de voltar para trás o tempo todo para voltar a comer. Mas quando eles estavam no deserto, da onde que veio o alimento? Do alto. O alimento veio do alto, o maná veio do alto. Eles não precisaram trabalhar. Lá Deus os alimentava e supria as suas necessidades. A palavra diz
que a roupa deles se renovava no seu corpo. Que você para e analisa a imagem. Quando a gente lê, a gente viaja na história da Bíblia, aqui o que foi relatado. Você já pensou, a tua roupa se renovar no teu corpo, a tua roupa não envelhecer, as sandálias das crianças, elas iam crescendo conforme o pezinho deles ia crescendo e renovando, ficando nova. Deus não deixou eles ficar maltrapilho, Deus não deixou eles ficarem que nem mendigo no deserto. As roupas dos mais velhos iam se renovando, a roupa das crianças iam se renovando e crescendo conforme elas iam crescendo. Lá eles não tinham como tecer roupas, mas Deus preparou. A palavra diz que nem sequer os seus pés se incharam. A palavra diz: eu sou o Senhor que te sara. Eles caminhavam, gente, durante o dia. O sol é escaldante no deserto. E Deus era uma coluna de nuvem que protegia eles. Imagina se aqui, quando começa a entrar os primeiros calores, como a gente diz, né? Começa o verão das caras. A gente já começa a se sentir mal, a pressão fica meio baixa, alguns a pressão altera, aí os pés já começam a se inchar, a gente já começa a ficar meio, né? Até o corpo da gente se acostumar com a nova temperatura, com aquela nova estação, com aquela nova mudança. Então vocês imaginam eles no deserto, tá? Durante o dia o sol lá é escaldante. E durante a noite é 0 grau, gente. São temperaturas completamente opostas. E durante o dia, aquela coluna de nuvem guiava eles e cuidava deles para que o sol não os agredisse. E durante a noite, era uma redoma de fogo que cercava eles, aquecendo eles, porque lá é muito frio, e impedindo que predadores chegassem até eles. Deus, ele cuida de cada detalhe, gente. Deus não se apressa com nada. O ser humano que é apressado nas coisas. O ser humano que é tudo, para ontem. Eles precisaram ficar no deserto 40 anos para que o Egito saísse de dentro deles. E nós precisamos mudar, gente, de acordo com a palavra de Deus. A palavra em nós enxertada, a palavra em nós implantada, para que a nossa mente seja renovada. Eu preciso ter a mente de Cristo, como Paulo disse aqui. Mas o meu Deus suprirá. Você sabe o que significa suprirá? Substituir alguém ou algo. Deus aqui, ele queria suprir o Egito na vida deles. Deus queria suprir a carência deles. Ele queria ser um pai real na vida deles enquanto eles estavam ali como escravos. Também estavam pendidos à idolatria, porque o Egito é extremamente... eles são extremamente idólatras, eles servem ainda, acho, a muitos deuses. O Ra é o deus sol, o boi lá era o deus não sei das quantas, e por aí vai, gente. A Rã significava, todas as pragas que eles foram feridos eram deuses que eles tinham. O Nilo virou sangue. As rãs era uma deusa que tinha lá. Aquele boi, quando veio a morte lá, aquele boi morreu, meu Deus, eles ficaram apavorados. Quando eles ficaram lá nas trevas, cadê o Deus Ra? Eles não saíam para fora, eles só saíam de dia, porque eles não saíam sem a proteção de Ra. Mas Deus, gente, Deus queria suprir tudo isso na vida deles. A necessidade, queria suprir para que eles fossem libertos. Eles saíram de lá com uma promessa de que eles iriam para uma terra que emanaria leite e mel. Ou seja, eu vou dar o melhor para vocês. Vocês não vão mais precisar trabalhar que nem os condenados. Aquilo que vocês conquistarem é de vocês. Eu estou dando para vocês.
Mas eles não conseguiam entender isso, que Deus queria suprir isso na vida deles. E às vezes as pessoas também hoje não compreendem isso. Elas não conseguem aceitar a paternidade de Deus. Elas não conseguem abrir o seu coração para a palavra. E Paulo disse mais: suprirá todas as vossas necessidades, gente. E suprir significa remediar, preencher, prover. É isso que Deus faz na nossa vida quando nós aceitamos Jesus. Porque Paulo disse aqui: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Gente, em Cristo Jesus, em alguns documentos, fala que os filipenses contribuíram não apenas com uma parte do que lhes sobrava, mas eles chegaram até o nível de empobrecer e eles doaram tudo que eles tinham para suprir as viagens de Paulo, para suprir a pregação do evangelho. E aqui Paulo disse para eles, Paulo garantiu que essa generosidade dos irmãos de Filipe não passaria despercebida aos olhos amorosos e poderosos do Senhor. Ao usar a palavra suprirá, Paulo lhe retribui o mesmo sentido da expressão grega, usada no original, que é abundância. Então aqui Deus, gente, ele dá em abundância. Quando a pessoa ela tem o coração voltado para o reino, Deus ele supre todas as nossas necessidades. Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo buscou o reino, Paulo pregou o reino. Aquelas pessoas, muitos povos ali, muitos irmãos mandavam doações para que Paulo pudesse viajar, para que Paulo pudesse chegar, nos gentios que somos nós, levando o evangelho. Então ele disse: o meu Deus vai suprir. E Deus, o tempo todo no deserto, ele quis fazer isso com o povo. E o povo não conseguiu aceitar. Muitos não aceitaram. E hoje ainda muitas pessoas também não aceitam ou não se acham merecedoras daquilo que Deus tem para a vida delas. E aqui fala em conformidade com a glória de quem? De Jesus. A palavra diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Jesus, gente, nasceu aqui pobre, numa manjedoura. Ele não nasceu aqui num palácio cheio de luxo, não. Ele nasceu lá num lugar mais simples que tinha. Ele nasceu numa manjedoura. Ali Jesus nasceu. Jesus foi criado com toda simplicidade. Ele teve o ensinamento de José ser um carpinteiro. Ele ficou ali sobre a responsabilidade de José e Maria até ele completar os 30 anos. Depois ele saiu dali, se batizou, recebeu o Espírito Santo e foi para o deserto. Ficou 40 dias e 40 noites em jejum, em consagração. Foi levado pelo Espírito de Deus até lá, para enfrentar Satanás cara a cara. E Jesus evangelizou, pregou, salvou, curou, libertou, levou lá na cruz a minha dor e a sua, a minha enfermidade e a sua, a minha culpa e a sua, o meu pecado e o seu. O castigo que me trouxe a paz e a sua paz estava sobre ele e está sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então foi isso que Jesus fez. Ele morreu uma morte de cruz. A pessoa que morria assim, ela era considerada amaldiçoada. Ele levou toda a maldição, ele levou todo o pecado, ele levou toda a culpa, ele levou toda a dor. Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Tanto que os dois que estavam pregados ao lado de Jesus, que eram dois ladrões, um zombou e o outro disse: esse nada fez. Nós estamos aqui porque nós sim, nós merecemos, mas ele não. E ele reconheceu, um deles reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares lá no paraíso. Jesus disse o quê? Eu e você hoje estaremos lá.
Para você ver como Jesus, lá na cruz, gente, lá na cruz, aquele homem olhou, reconheceu que ele era o Filho de Deus e aquele homem foi salvo. Ele pediu perdão, ele foi perdoado dos seus pecados. Quando ele disse para o outro, esse nada deve, mas nós dois estamos aqui porque nós devemos, nós temos pecados, nós somos errados, mas esse nada fez. Você já parou para analisar isso? A conversão, a mudança de vida, Jesus numa cruz conseguiu mudar a situação aqui, ó, de um. Para você ver que não são todos, gente, estavam os dois aqui. Os dois tiveram a mesma oportunidade, um desprezou, mas o outro não. E assim é. Hoje você prega para um não quer, mas o outro quer. Por isso que a palavra diz, não jogueis pérolas aos porcos. Deus não deixa a gente ficar tanto tempo com aquela pessoa que ele vê que não quer nada com ele, que não quer compromisso. Ele diz, sai daí meu filho, deixa aqui agora, é com ele, a decisão é dele, vai lá para o outro. É assim que Deus faz. Então Deus, ele cuida, ele prove, ele nutre, ele supre as necessidades de cada um de nós. Em cada área da nossa vida ele está presente. Basta a gente crer, basta a gente buscar. Jesus disse, se Israel me quisesse, eu abateria os seus inimigos, eu cuidaria deles como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Vai tirar um pinto debaixo da asa uma galinha para te ver. Tira. Era assim que Jesus queria cuidar. E é assim que Jesus cuida de nós, gente. Como a menina dos seus olhos. Quando algo vem contra o teu olho, você faz o quê? É automático. Quantos livramentos nós recebemos do Senhor durante o dia e a gente nem sabe, a gente nem vê. Quantos livramentos Deus nos dá. Cura, libertação, saúde, provisão. A gente é rico. Nós somos ricos. Jesus se fez pobre para que a gente fosse rico da presença de Deus. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo, você quer mais? Tem gente aqui brigando por herança, brigando por dinheiro. Você tem o reino dos céus ao teu dispor. Você tem que brigar para ir para lá, querer ir para lá. Daqui tu não leva nada. No teu caixão você não vai levar a tua fazenda, tu não vai levar a tua terra, tu não vai levar o teu terreno, tu não vai levar a tua casa, tua conta bancária, tuas roupas, nada. Tuas joias, tudo vai ficar aqui. Isso nada entra lá no céu. Você tem que almejar lá, querer viver bem aqui, mesmo que eu não tenha minha casa própria, mas Deus me dá as condições de ter um lugar bom e abençoado para morar. Para que eu vou ficar murmurando, eu não tenho a minha casa, mas eu estou pensando na mansão celestial. Se Jesus voltar antes, glória a Deus. Se der tempo de eu fazer a minha casa, glória a Deus. Se não der tempo de eu ter a minha casa aqui, glória a Deus também. Mas Deus me deu as condições até o fim de ter condições de pagar aluguel e de viver bem. E as pessoas não conseguem olhar para isso muitas vezes. Elas murmuram o tempo todo, olha, mas o outro tem, mas eu não tenho. Aprenda a viver bem, estar em paz. Gente, paz não tem preço. Estar em paz com Deus, viver bem com todos, como diz a palavra. Isso é a maior riqueza que a gente pode ter na vida. É a gente ter amigos, a gente ter irmãos em Cristo, a gente ter uma família, pessoas com quem você pode contar. Você conta mais muitas vezes com um estranho, com um vizinho, do que muitas vezes com alguém da tua casa. Às vezes você não tem ninguém perto para te auxiliar, o vizinho vem te socorrer. Olha como Deus é bom. Então Deus, gente, ele é perfeito. Deus, ele cuida de cada detalhe. A gente tem que aprender a viver com leveza. A gente precisa prestar atenção nos mínimos detalhes, a viver a vida com simplicidade, não cheio de frescura. Paulo, os discípulos, Jesus tinha tudo para viver na maior das pompas aqui, gente.
Mas ele não fez. Ele veio para ser servo e ensinar a gente a servir também. Ensinar a gente a servir. Ensinar o caminho da salvação. A ser manso, a ser humilde de coração. Isso é a maior riqueza que a gente pode ter na vida. É a gente ter paz, é a gente ser humilde, é a gente estar na presença de Deus, é ter saúde, ver a nossa família bem. E tem gente que nunca está satisfeito com nada. Enquanto ela não descansa o coração dela, não tem como Deus acrescentar as coisas. Ela se preocupa com o dia de amanhã, o que ela vai comer amanhã, o que ela vai pagar amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã. Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Se algo está te incomodando, coloca ali diante do Senhor. Pai, isso aqui está me incomodando. Senhor, eu preciso pagar essa conta aqui, isso aqui está tirando o meu sono. Me ajuda, me dá uma direção, me dá as condições, prove. Mas não adianta a pessoa ficar aí se rasgando, se desesperando, perdendo a sua saúde. Hoje, gente, o estresse é o que mais está matando. A falta de paz das pessoas é o que mais está matando. Pessoas estão infartando. Pessoas estão tendo problemas seríssimos de memória. Tudo estresse, tudo incômodo, coisas que as pessoas vão guardando, vão carregando bagagens que não são suas muitas vezes. Nós precisamos aprender a colocar tudo aos pés da cruz, deixar Deus suprir as nossas necessidades, aprender que nem Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Seja cheio do Espírito Santo, esteja a tua casa na presença do Senhor, isso é o mais importante. Tenha saúde, abençoa o teu emprego, abençoa a porta que Deus vai abrir para você. Abençoa os teus patrões, agradeça pela tua saúde, agradeça pela tua família, pelo pão de cada dia que você tem. Pode não ter luxo na tua mesa, mas você tem o teu alimento. Quantas pessoas não têm nem sequer um arroz para comer? Às vezes a pessoa tem um arroz, um feijão, um ovo frito e está reclamando. Nós precisamos aprender, mudar. A gente precisa ser mais grato na nossa vida e não murmurar. Deixar Deus suprir, deixar Deus guardar, deixar Deus prover. Ser dependente de Deus em todo o tempo, é isso que Deus quer de nós. Que você faça uma análise da tua vida, que você faça uma reflexão até aqui. A palavra diz: até aqui o Senhor nos sustentou, gente. Eu digo isso, se eu estou aqui hoje é porque até hoje o Senhor me sustenta, me sustentou e vai continuar me sustentando. Aprenda a ter leveza na tua alma. Aprenda a descansar no Senhor. Davi disse o quê? Levantarei os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. De mais ninguém. Teu socorro vem dele. A provisão vem dele. Ele usa pessoas para levar algo até você. Ele usa uma pessoa para te alcançar um copo d'água. Ele usa pessoas para ir lá num velório. Dar um abraço naquela pessoa que está sofrendo, se compadecer da dor dela. E no meio daquele luto, Deus coloca alguém para cuidar dela, para ver como é que ela está, para mandar uma mensagem, perguntar se ela está bem, como é que ela está reagindo. Consolar, chorar com os que choram. É isso que Deus espera de nós. Então faça uma reflexão. Às vezes a pessoa vai num velório, ela não tem nem o que dizer, mas só aquele abraço que ela dá. Empresta o ombro para aquela pessoa chorar. Dá um beijo nela. Aquilo ali não precisa falar. Até naquele momento de dor, Deus coloca pessoas para cuidar da gente, para dar o abraço que a gente precisa, para mandar a mensagem que a gente precisa. É assim que Deus faz. E muitas vezes a pessoa não consegue ver isso.
Ela culpa a Deus, ela xinga a Deus. Cadê Deus? Deus esqueceu de mim. Por que Deus? Por que Deus? Isso fere o coração de Deus. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar o nosso pensamento. Nós precisamos trocar as nossas vestes em cada estação. Deixar Deus nos dar o alimento. Até o alimento, gente, tudo muda. No verão a gente toma coisa gelada, coisas mais refrescantes. No inverno a gente já quer coisas mais quentes, mais calóricas. E assim vai. Então Deus, ele sabe o tempo que era para eles parar de comer pepino e melão e comer o maná. Deixa Deus te alimentar. Deixa Deus saciar tua sede. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te cuidar, deixa Deus prover tudo para você no deserto que você está passando, pela dificuldade que você está enfrentando. Ele é Deus. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele à frente desta situação. Coloque nas mãos dEle, ore, agradeça, confie no Senhor. Eu não sei qual é a tua luta, mas Ele sabe. E Ele está te dizendo, eu cuido de ti. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Senhor, eu não sei a luta, a dificuldade, o vale, o deserto que elas estão passando, mas Tu sabe. Dá um maná para elas, Pai. Dá água da rocha. Supre a necessidade dela, Pai. Cuida deles. Ajuda eles a passarem pela prova dando glória a Deus. Guarda o coração deles, Pai, para que eles não venham ser abalados, para que eles continuem firmes na fé e na Tua presença, Pai. Que o Espírito Santo dê consolo àquele que precisa de consolo, que o Espírito Santo cuide dessas pessoas, guarde a vida delas, prove, Pai, o emprego para aquele que está orando há tanto tempo, para aquela pessoa que já está num desespero pedindo, já está quase ali, Pai, murmurando. Abre essa porta, Jesus, porque ela precisa, Pai. E que o Senhor mostre que o Senhor é Deus na vida dela e que ela precisa do Senhor e de mais nada. Que Deus te abençoe, que você passe essa mensagem para quem precisa e que Deus venha prover na tua vida, em nome de Jesus.